Bem-vindos ao canal Matema Sampa. Eu sou o professor José Maria. E antes que você assista esse vídeo, eu peço, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e não esqueça de deixar aquele... Canal Matema Sampa, onde pensar otimizado é preciso. Questão 47 da prova do Enseja Ensino Médio, aplicada em 2017. A questão trabalha aqui o conceito de triângulo retângulo e seus catetos, relação de dobra e metade, que é o caminho otimizado do Matema Sampa. Porém, você pode também trabalhar com trigonometria, se você souber o seno de 30 graus. A questão mostra o seguinte: o esquema mostra o percurso de um barco ao longo de todo o seu trajeto. Então, tem um desenho representando a largura deste rio e o deslocamento feito pelo barco. De uma distância inicial, ele deslocou na horizontal, o equivalente a 100 metros, e a distância do rio, a largura do rio não é fornecida, e é fornecido também o ângulo A deste triângulo ABC. Então é o seguinte, aí o desenho e abaixo diz: o barco mantém-se sempre na mesma direção perpendicular à correnteza, porém, devido à ação desta, sua trajetória é direcionada para o ponto C, no outro lado da margem, a 100 metros do ponto inicial de destino B. Sabe-se também que o ângulo formado entre o novo trajeto e a direção perpendicular à margem, no ponto A, é de 30 graus. A distância em metro percorrida pelo barco é D. Alternativa A, 100 multiplicado por raiz de 3 dividido por 3. Alternativa B, 200 raiz de 3 dividido por 3. Alternativa C, 100 raiz de 3. Alternativa D, 200. Uma questão aí que exige de você, candidato, um conhecimento de triângulo retângulo com o ângulo de 30 graus e, consequentemente, obviamente, com o ângulo de 60 graus, que não precisa entrar na questão. Mas vamos falar um pouco deste triângulo tão especial que eu recomendo que você vá no nosso canal e assista os vídeos de Teorema de Pitágoras e explore bastante esse triângulo, porque ele é muito útil. Os triângulos no triângulo retângulo, os triângulos retângulos nos teoremas de Pitágoras, por exemplo, eu tenho apelidado alguns triângulos. E esse eu apelidei de Zeminha, em homenagem ao professor que vos fala. Então aqui está o nosso triângulo Zeminha. O que é o Zeminha? É um triângulo retângulo, então é um triângulo que tem um ângulo reto, tem um ângulo de 90 graus, né? Portanto, ele é um triângulo retângulo. E ele tem também um ângulo de 30 graus. Isso daí o torna um triângulo muito, muito especial. Então, eu recomendo que você converse com esse triângulo, faça amizade com ele, conheça ele muito bem, como seu amigo. Então, aqui, este ângulo aqui é de 30 graus. O exercício fornece essa informação. Então, aqui tem um rio, essa largura de A até B é a largura do rio, que o exercício não pede, ele pede a distância percorrida pelo barco. Então, o barco saiu de A e foi até C, sendo levado pela correnteza, assim, ó. E essa distância de B até C é uma distância de 100 metros. Mas, se você conhece esse triângulo, você, olhando para o triângulo, você já fala que essa distância de A até C é 200 metros. Professor, mas como que o senhor sabe disso? Este triângulo ele é especial porque ele tem uma característica. Se você olhar qualquer triângulo que tenha um ângulo de 30 graus, se o triângulo for retângulo, o outro ângulo tem que ser 60, ok? E esse triângulo é o triângulo que eu chamo de Zeminha. Então, essa medida menor, a medida que o ângulo de 30 está olhando para ela, ela é a metade
desta hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Ok? Então, ó, o cateto oposto ao ângulo de 30, ele é a metade da hipotenusa. E a hipotenusa é o dobro desse cateto. Então, isso vale para qualquer triângulo que tenha essa característica. Né? Se for retângulo e aqui tiver 30 graus, se aqui for 5, aqui é 10. E esse lado aqui, ele vai ser o lado menor vezes raiz de 3, mas nós não vamos muito perder tempo, gastar tempo com isso, porque não é esse o foco. O foco é você entender que sempre que você tiver um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo que tem um ângulo de 90, se o ângulo menor for 30 graus, ele vai olhar para um tamanho que é a metade da hipotenusa. Lembrando que hipotenusa é o lado maior do triângulo que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, esse aqui é chamado de hipotenusa. Se você souber isso, você já resolve olhando para o exercício. Certo? Então, essa distância aqui ela é o dobro dessa. Professor, mas onde é que eu aplico isso? Você pode aplicar em seno, por exemplo. Seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Só que você deveria saber que o seno de 30 graus vale meio. E aí você não tem essa informação no exercício. Você precisaria saber que o seno de 30 graus é igual a 0,5. Então, o que é o seno? O seno é o cateto oposto, ou seja, ele está lá do outro lado do ângulo, dividido pela hipotenusa. Ok. Então, quem é o cateto oposto ao seno de 30 graus? É 100. Quem é a hipotenusa? Não sabemos por enquanto, vamos chamar de x. Só que esse seno eu tenho, que ele é meio. Ó. Vou pôr meio em fração para ficar mais fácil aqui. Ó. Então, meio é o valor do seno de 30 graus. Cateto oposto a 30 graus, 100. Hipotenusa, não sei. Vou chamar de x. Horas. Isso não é uma proporção? Então, x vezes 1 é igual a 2 vezes 100. X vezes 1 é 1x. 2 vezes 100 é 200. Ok? Portanto, se você conhece se você conhece o zeminha, você já pode de cara aplicar essa nossa informação, esse nosso conceito. E lembrando que esse daqui é metade desse. Ou seja, o cateto, cujo ângulo de 30 olha para ele é a metade da hipotenusa. E a hipotenusa é o dobro dele. Ok? Tranquilo, né? O que seria o AB? Se tivesse pedido o AB, seria 100 raiz de 3. Então, esse é o AB. Tá? Tranquilo? É isso aí. Eu espero que você tenha gostado e tenha também compreendido mais este exercício. Ok? Um abraço, muita paz, felicidade a todos. Não se esqueça de dar aquele joinha e compartilhar com seus amigos. Tchau, tchau.